pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo mais de bate-papo. Eu queria falar e dividir, né, na verdade, compartilhar a minha história, um pouquinho da minha história com vocês, que é a minha jornada aí pela depressão. Gente, pra quem não sabe, eu sofro de depressão tem uns 10 anos que eu sofro de depressão e tem sido uma jornada bem difícil, bem com altos e baixos, mas o vídeo de hoje eu queria muito dividir a minha experiência com vocês e vou falar, esse vai ser uma série de vídeos que eu quero gravar aqui no canal, para mostrar para vocês que às vezes aquilo que se aparenta não é aquilo que realmente é, tá? É bom a gente sempre viver com o pé no chão. Bom, eu já sofro de depressão há 10 anos, eu só comecei a me tratar em 2016. 2016, gente, desculpa pelo cachorrinho, foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Não foi só difícil em relação à minha situação emocional, como a minha vida pessoal entrou em crise, a minha vida financeira entrou em crise. E não foi isso que me fez procurar ajuda nem nada. Eu vou explicar um pouquinho mais da minha história para vocês entenderem. Bom, eu fiz acompanhamento psiquiatra com o Dr. Nelson no ano de 2016. O que me fez chegar a esse ponto? Eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Em 2016, eu estava casada com um rapaz que eu já vivia com ele em torno de uns 4 anos, uns 3 ou 4 anos. E eu saí de um relacionamento e caí em outro relacionamento logo em seguida. E como o meu relacionamento anterior não tinha dado muito certo, eu queria muito que esse desse certo, né? Até porque eu já fui casada 3 vezes. Meu primeiro casamento não deu certo, por outros motivos que eu posso até contar aqui em outro vídeo. O segundo casamento também não deu certo, muito por conta da minha parte também. Eu não era madura o suficiente, eu saí de um relacionamento, caí em outro relacionamento e eu não fui madura o suficiente, eu não tive estrutura para levar um relacionamento sério. E no terceiro relacionamento eu queria muito que desse certo, então eu queria muito, então eu dei muito de mim. Mas o mais engraçado, gente, é que esse foi o relacionamento que eu me doei mais e que eu perdi mais. Eu não sei se é porque eu coloquei todas as minhas expectativas ou moedinhas no mesmo cofrinho, mas foi um dos relacionamentos que eu perdi demais. Perdi amor próprio, sabe? Várias outras coisas que são bem relevantes agora. E eu tinha aquela vontade de sair daquela relação, eu tinha vontade de sair daquela coisa que tava me carregando pro fundo do poço, mas eu não sabia como. Eu não tinha força. E outras coisas que aconteceram. Você fica com vergonha da sua família, você não quer que a sua família veja você como fracassado, eu não queria que a minha família olhasse pra mim, mais um casamento falido, não deu certo. Tinha também a minha vontade de que desse certo, a minha dedicação, todo o tempo, toda a dedicação. Então eu queria muito, muito, muito que esse relacionamento desse certo, mas infelizmente não deu. Então como lidar com isso? O que lidar? Como fazer? Como eu descobri que eu tava doente? Eu descobri que eu tava doente, gente, porque primeiro eu tinha aquela dor no corpo, era uma dor que não passava. Eu tomava Tilenol, eu pensava que era resfriado, eu pensava que era que podia ser algo pior, ou que podia ser alguma coisa nos meus ossos. Então começou um pouco de paranoia aí da minha parte. Segunda coisa que me chamou a atenção foi o fato de eu não conseguir dormir. E não tô falando assim, gente, dormir tipo 8 horas, não, é não dormir por dias. Eu às vezes ficava 3 noites assim, onde eu tirava um cochilinho assim, entre essas 3 noites, de 1 a 2 horas, mas que não era um sono assim que tranquilo, do justo, sabe? Não é um sono que você deita e acorda no outro dia descansado.
Era aquele soninho de 40 minutos, 1 hora, e depois eu já acordava, meu cérebro já acordava e já ficava naquela agitação, já tinha aquela agitação, sabe? Como se eu não conseguisse descansar o meu cérebro. E era muito engraçado porque eu deitava na cama e milhões de coisas passavam pela minha cabeça e eu queria que aquilo parasse, que aqueles pensamentos parassem. Então eu comecei a sofrer de uma enxaqueca que eu carrego até hoje. E foi um período muito difícil. Nesse período, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu fiz uso de álcool, mas não foi um pouco de álcool, foi muito álcool, pra conseguir dormir, pra conseguir ter uma noite assim de sono, pra eu conseguir descansar, porque eu comecei a me apoiar no álcool pra poder dormir, pra poder descansar, pra deixar a minha cabeça assim um pouco, que eu conseguisse deitar na cama e dormir. É isso. Eu sei que pode estar um pouco confuso, gente, não tem roteiro esse vídeo, não é um vídeo que eu precisava dividir isso com vocês. Quando eu voltei para o Brasil em 2016, eu tive uma conversa com a minha mãe sobre isso e assim, foi bem difícil mesmo, porque a minha mãe, como é uma pessoa que ela já tem 60 anos, ela não é que ela não acreditou em mim, ela fez um comentário quando eu disse pra ela que eu não estava me sentindo bem. Mas isso ela já não sabia, assim, o que estava acontecendo, porque eu nunca fui uma pessoa de dividir muitas coisas com a minha mãe, nunca quis deixá-la muito preocupada. Então ela não sabia do álcool, ela não sabia que eu tava dias sem dormir, ela não sabia dessa dor física que eu tava sentindo, essa queda de cabelo. Meu cabelo caiu, gente, aqui, um tufo. Vocês não têm noção. Meu cabelo caía em qualquer lugar. E a ansiedade junto com isso. Com a ansiedade vinha o quê? Vinha a compulsão por comida ou ficar sem comer por várias horas, tipo mais de 48 horas sem comer, só tomando café e bebendo álcool. Então vocês imaginam aí como não a minha atacou o estômago. Gente, uma coisinha desencadeou várias coisas em mim. E em 2016, eu tive uma conversa com a minha mãe, foi assim, onde eu sentei e tentei ter essa conversa com ela, e ela me disse uma coisa que me deixou muito não motivada, na verdade, né? É como se eu estivesse pedindo ajuda e eu não tivesse aonde me apoiar. E eu comentei com a minha mãe que eu tava sofrendo com esse problema, e a minha mãe disse que era algo que eu tava colocando na minha cabeça. Essas frases e também o meu ex falava a mesma coisa pra mim. Você não tá doente, você só tá colocando isso na sua cabeça. Mas dentro de mim, eu sentia totalmente diferente. Eu não tava triste, não era uma tristeza, não estava desmotivada. Era uma coisa, gente, era um sentimento de angústia tão grande que parecia que a única coisa que eu pedia a Deus era que Ele me tirasse desse mundo. Pelo amor, eu pedia, pelo amor, porque eu sou católica. Falar disso me deixa um pouco emocionada. Eu sou católica. E assim, eu acredito em céu e inferno, eu acredito. Qualquer religião que você segue, é isso que eu acredito. E eu acreditava nisso, em céu e inferno. Então eu tinha muito medo de cometer o suicídio e ir pro inferno, não vi mais a minha família, era isso que vinha na minha cabeça, mas eu estava já tentada a cometer. E foi meu primeiro pedido de ajuda, na verdade, foi esse, foi quando eu sentei com a minha mãe e tive essa conversa, mas eu não tive muito apoio. O apoio, da onde que veio o apoio, gente? O apoio veio de outras pessoas com quem eu conversei e me falaram, Cris, isso pode ser algo pior, pode ser uma depressão, ou pode ser melhor você dar uma olhada. E eu comecei a pesquisar sobre o assunto até eu conhecer o Dr. Nelson. Minha primeira ida ao psiquiatra, eu fiquei lá, gente, 42 minutos sem falar uma palavra. Eu fiquei sentada lá, olhando pra cara dele, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que falar, eu não chorei, eu não me desesperei, eu me senti super desconfortável de estar sentada ali, conversando e falando de meus problemas com uma pessoa que eu
nem conhecia, até o momento que ele me disse: olha, você não precisa falar se você não quiser, mas só pra você saber, eu tô aqui. E eu tô aqui pra te ajudar. E aquelas palavras, gente, veio pra me confortar. Veio como se fosse um conforto mesmo. Porque eu estava precisando de ajuda, eu procurei ajuda em pessoas muito mais próximas a mim e eu não tava tendo. E aí um estranho disse pra mim: olha, eu tô aqui. E isso foi um alívio. Eu descobri daí, assim, esse foi o período que eu descobri que eu estava com depressão. Por 8 meses eu fui medicada, porque eu tinha sintomas físicos, além de psicológicos, eu tinha sintomas físicos da depressão. Eu fui medicada para o controle da ansiedade e o controle também da doença, que é a depressão. Por 8 meses eu fiz tratamento e foi assim um alívio muito, muito, muito grande. Só que, como eu disse lá no começo do vídeo, depressão não tem cura, mas tem controle. Nesses quase 3 anos que isso aconteceu, eu fiquei muito indo pra cima e pra baixo com o meu humor. Muitas coisas aconteceram. Eu reatei o meu romance, o meu casamento com o meu ex-marido. Eu separei novamente, agora, recentemente, há 1 mês. E depois que eu voltei pro Brasil, ele decidiu mais uma vez que nós não estávamos em sintonia. E mais uma vez eu me vi sentada na sala da doutora Larissa, com uma prescrição médica de diazepam, e eu fiquei muito chateada comigo. Gente, porque quando eu estava bem, quando eu comecei a me levantar do golpe que eu tomei, eu autorizei, eu não digo que foi culpa dele, eu digo que foi culpa minha, porque eu autorizei que ele voltasse pra minha vida. E agora, aí, quando eu precisei dele, ele foi e me disse: olha, as coisas entre eu e você não tá dando certo, tchau e benção. Então, assim, sabe aquele ditado que a sua mãe fala pra você? Provavelmente você já escutou esse ditado: quer deitar na cama e não quer dormir com cobra e não quer ser picado? É bem isso. A minha recaída recentemente agora foi bem pesada, apesar de eu não ter recorrido ao álcool, eu ter só, ter sido bem pesada, porque eu não tava esperando, não depois de tudo que você escuta da pessoa: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo por você, vai estar tudo certo. E quando a pessoa volta pra sua vida, eram só palavras vazias. Você fica muito decepcionada. Primeiro com você, eu fiquei muito decepcionada comigo mesmo por ter autorizado a volta dele pra minha vida. Segundo, por ter deixado de lado os meus planos que eu já tinha definido na minha cabeça para seguir com a minha vida sem ele. E terceiro, mais uma vez, a vergonha da minha família. Porque todo mundo falou: Cristiane, não volta pra esse homem, que esse homem não te ama. Mas eu lá, boba, achei que dessa vez ia ser diferente e não foi. Enfim, o que tem a ver o meu relacionamento com a doença? Nada. Tem e não tem. Porque, como eu disse pra vocês, eu já carrego os sintomas da doença há 10 anos. Quando eu tive minhas consultas lá com o psiquiatra e a psicóloga, eles me disseram, a gente voltou muito no tempo para saber da onde vinha, desde quando eu carrego isso. E foi muito importante para mim saber há quanto tempo eu carregava uma doença e eu nem sabia. E assim, esses fatos isolados que aconteceram, eu sempre digo que eu não vi essa quantidade de tristeza chegando. Não foi um golpe certeiro, tipo, sabe? Eu fui
arrancada da minha paz, da minha vida, por um golpe certeiro e me deixou depressiva. Não foi isso. Foram pequenos atos que me trouxeram aonde eu estou. Foi às vezes que eu disse sim quando eu queria dizer não. Foi às vezes que eu fiz coisas que eu não queria fazer. Foram as vezes que eu perdoei palavras que eu jamais falaria para uma pessoa. Foram as vezes que eu ignorei o fato de ser maltratada. E quando eu digo maltratada, gente, não só existe o maltrato físico, também existe o maltrato mental. Então, ele, não posso dizer que ele nunca me encostou o dedo ou fez nada desse tipo de coisa comigo, isso ele nunca fez. Mas às vezes as palavras que as pessoas usam contra você é muito pior que um tapa. E foi esse o meu 7 anos com essa pessoa. Eu passei por isso. E então, assim, eu não vi essa quantidade de tristeza chegando. Ela chegou com pequenos atos. Eu fui cedendo aqui, cedendo ali, cedendo acolá. E quando eu me olhei no espelho, eu nem me reconhecia mais, gente. Não existia mais eu. E mesmo assim, eu cedendo tudo que a pessoa pedia, ainda não era suficiente. Sabe aquele momento da tua vida que tu te olha no espelho e tu não te reconhece mais? Tu não sabe quem é mais, quem você é. Você não vê mais aquela Cristiane, ou aquela Maria, ou aquela Gabriela, ou aquela... Você se olha no espelho, é a sua imagem, mas não é você? É isso. Foi isso que aconteceu comigo. Pra falar a verdade, pra encurtar assim a história, desculpa pelo cachorro, gente, mas pra encurtar a história, assim, essa minha última recaída me fez lembrar de uma coisa que eu havia esquecido, que é o comprometimento comigo mesmo. Não tem, gente, como você amar uma pessoa sem se amar primeiro. E você pode estar dizendo, você que está sofrendo de amor agora, pode estar dizendo para mim, não só amor de você para outra pessoa, gente, mas o seu amor próprio, você que tá sem amor próprio agora e tá aí deitada na sua cama e tá triste e tá pensando que a morte é a única solução e que você tá vivendo um inferno e que você não vai mais sair daquilo, acredita em mim, amiga, porque eu já tive bem lá. E você sai sim, se você tiver muita força de vontade, se lá dentro assim do seu interior, dentro da sua alma, você tem aquela coisa que tá coçando, com as minhas palavras agora, que eu tô dizendo pra você, porque você ainda tá no jogo, minha amiga. Lembre-se disso. Toda vez que eu fico muito... E acontece, gente, com muita frequência, que eu fico muito pra baixo, que eu fico ansiosa, que eu fico pra lá e pra cá. Eu começo a... Vai passar. Nem tudo, gente, nenhuma tristeza é pra sempre e nenhuma alegria é pra sempre também. Então, mesmo que o seu período, que às vezes, muitas vezes eu falei essa sentença, até quando, Senhor, eu vou passar por isso? E muitas vezes eu falei essa sentença e eu tenho comigo a resposta, até quando eu quiser. Porque só depende de mim levantar e dar a volta por cima. Eu sou muito, 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 muito agradecida pelas pessoas que ficaram à minha volta nesses anos e ter me dado uma mão, uma palavra amiga, um conselho, ou pelo menos emprestado os ouvidos para mim nas minhas crises. E eu sou muito grata a essas pessoas que, de uma maneira ou de outra, elas me mudaram, sabe? Sabe, você tem uma pessoa com quem você pode dividir um segredo ou pode dividir uma angústia. Isso é muito importante, gente, uma palavra, sabe? Isso é muito, muito, muito importante. Bom, falando mais um pouquinho de depressão, não confunda depressão com tristeza. A depressão, gente, é uma coisa, além de mental, física. Você sente, muda seu corpo, sua aparência é visível. A tristeza é totalmente diferente. Eu hoje consigo diagnosticar, depois de tantos anos,
quando eu estou triste e quando eu estou numa crise de depressão. É como se tivesse um gatilho e você vai, entendeu? É como se a doença fosse assim, é um gatilho, é uma coisa que acontece no seu cérebro e você vai, você se deixa ir. A tristeza, você se sente decepcionado, triste e você fica, mas no outro dia é menor, é um pouco mais, sabe? Você pode carregar melhor, mas a depressão não é assim. Me afeta meu sono, afeta meu apetite. Eu tenho crises onde eu como demais, eu tenho crises, por isso que eu engordei, dá pra ver, né? Vários quilos por conta da ansiedade, que é outra coisa que me atormenta. Eu sou muito ansiosa, eu quero as coisas pra hoje, pra agora, e não dá nem pra reclamar, né, gente? Eu sou da época da internet, onde as coisas acontecem muito rápido, você quer que as coisas aconteçam muito rápido, e você fica um pouco de ansiedade. Por que que aconteceu pro meu amigo, e a gente tentou fazer as mesmas coisas, e pra você não acontece? Já me fiz essa pergunta várias vezes, você não está sozinha. Mas eu sempre digo, não é na sua vontade, não é na sua hora, é na hora do seu Deus. E eu falo assim do seu Deus, gente, porque existem várias religiões onde as pessoas, sim, acreditam em coisas diferentes. É sempre bom e importante lembrar disso. Bom, eu vou voltar com mais assuntos, eu vou contar algumas histórias para vocês aqui, coisas que eu já passei e que pode de alguma maneira ajudar uma outra pessoa que agora tá achando que ela tá sozinha nessa, que a vida não podia ter sido pior com ela, que essas coisas ruins só acontecem com ela. E não, você vai ver aqui no próximo vídeo que eu soltar sobre esse assunto, que as coisas ruins não só acontecem com você, gente, acontece com todo mundo. É que são poucas as pessoas que vêm na internet para divulgar isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, fiquem com Deus. Eu vou rezar por todas aqui